Imagina um jogo criado para psicopatas lutarem até a morte por dinheiro e você entra do nada sem saber uma única regra e pra piorar você descobre que não tem como sair desse jogo assassino. Pois é, essa é a história desse infeliz aqui chamado Kanami que vai fazer de tudo pra sair desse jogo amigável. Prazer, meu nome é Abner e hoje eu vou estar te contando a história completa do anime Darwin's Game. E não repara a olheira aqui não, é porque eu virei a noite editando essa parada, então bora pro vídeo. O anime começa com esse cara aqui chamado Hamada correndo de uma forma muito insana e ele morre para um cara fantasiado de panda que tinha uns poderes periculosos lá. Aí a gente corta pro nosso protagonista que tá no segundo ano do ensino médio. Antes de morrer, esse Hamada tava procurando ajuda. Então o que ele faz? Manda um link de um jogo pro Kanami. E qual era esse jogo? Darwin's Game. Isso mesmo. A partir daí a bagaceira vai começar. Quando ele clica no jogo, sai uma cobra que morde o pescoço dele e a partir daí ele definitivamente tá dentro do jogo. Jogo esse que foi responsável pela morte do Hamada. O Koda, que é outro amigo dele que também faz parte do jogo, fala pra ele, não entra nesse jogo mais, vai pra sua casa que a gente precisa conversar. Então o Kanami vai embora, pega um metrozinho, só que aí ele fica matutando. Porra, que parada foi aquela que saiu do meu celular? Então o que ele faz? Isso mesmo, ele entra no jogo. E aí, como se não fosse o suficiente, o infeliz começa uma partida, sabe contra quem? Você sabe contra quem? Isso mesmo, contra a porcaria do panda que matou o Hamada. Isso aí. Não dava pra ter ficado quieto, né, Kanami? E meu irmão, você não tá entendendo o quanto que esse panda é insano. Ele saiu correndo atrás do Kanami pela estação inteira. Ele esfaqueou um policial sem mais nem menos. E quando o Kanami já ia de arrasta pra cima, o Koda chega e dá uma flechada no panda. O panda fica poucas ideias e mete a peixeirada no bucho do Koda. O Kanami e o Koda conseguem fazer umas manobras evasivas lá e fogem para um estacionamento. A intenção deles era esperar o timer de 1 hora pra partida acabar. Porém, o panda acaba encontrando no local e aí o Kanami fala, deixa que eu enfrente esse maluco e deixa o Koda, que já tinha levado a peixeirada, deixa ele num cantinho e ele vai enfrentar o panda. Só que, mano, o panda tinha um poder muito periculoso, que era simplesmente o de ficar invisível. E aí o que ele faz? O Kanami, em vez de correr quando o panda fica invisível, não, ele simplesmente fica parado. Ele vê uma faca, ele vê literalmente uma faca flutuando e ficando invisível, e o filho da puta fica parado esperando, meu Deus, e o que eu faço? Só que aí entra um dos poderes, os poderes mais fortes de todos os animes, que é o poder do protagonismo. Sabe por quê? O que acontece é que simplesmente a porcaria do panda, devido a ele estar invisível, ele é atropelado por um carro. Cara, se isso não é o sumo do protagonismo, eu não sei mais o que é. E adivinha só, o Kanami vence o panda, que era mais conhecido como caçador de novatos. E é bem aqui onde a gente descobre como que os corpos dos jogadores que perdem desaparecem. Inclusive, a população tava achando que esses corpos espalhados pela rua, que meio que formavam as crateras, sabe, em formato de corpo, a população tava achando que era simplesmente arte de rua. Só que a gente aí, eu e você, fica sabendo que são, na verdade, os corpos dos jogadores que somem. O Kanami volta pra salvar o Koda, só que infelizmente ele também já tinha virado arte de rua devido à facada que ele levou. E também nos é mostrado esse vilãozinho aqui que mais me parece o Orochimaru, só que mais pra frente eu falo dele. O Kanami volta pra casa pra tentar entender um pouco mais daquilo, só que aí ele começa a mexer no aplicativo e o cara ganha simplesmente uma arma. O cara ganha um 38, mano. Ele começa a conversar com uma jogadora, e sim, os jogadores podem conversar entre si pelo aplicativo, e essa jogadora diz que vai responder todas as perguntas do Kanami. Então o que o Kanami faz? Ele deixa a arma na casa dele, porque a polícia poderia pegar ele no meio da rua, então ele vai pra esse lugar aqui nada duvidoso. E sim, eu também não tô acreditando que ele deixou a arma na casa dele. E aí chega essa mina aqui, e cara, pensa numa garota bem doida, essa daqui é mais. O único probleminha dela é que o nome dela é Shuka. Ai, que delícia! Então vamos dar um apelidinho aí pra ela de Shu, beleza? O Kanami tá todo desesperado, então ele já logo pergunta, cara, como que eu saio desse jogo? E a Shu fala, cara, a única forma de você sair desse jogo é morrendo. Só que aí ela vai lá e pergunta, cara, qual o seu sigil? E basicamente esse sigil é como se fosse uma certa individualidade que cada um tem, um poderzinho, sabe? Por exemplo, o poder daquele panda era ficar invisível e o poder dela é controlar correntes com o poder da mente. Só que quando o jogador entra no jogo, esse poder surge tão naturalmente que é como se fosse respirar. Então ela fica muito desconfiada do Kanami e começa uma partida contra ele. Parabéns, Kanami, você tá em um jogo assassino e deixa a sua única arma em casa. Você parece burro!
Ei, mas é burro! O Kanami sai correndo pra tudo que é lado, afinal é a única coisa que o coitadinho podia fazer e a Shu segue firme atacando ele. Quando o Kanami estava em uma situação de apuros, ele simplesmente consegue invocar aquela arma que ele deixou lá na casa dele. Então ele pega essa arma, dá uns tiros na Shu e então ela desvia muito facilmente e aqui a gente descobre que o poder do Kanami é a criação. Ele consegue criar qualquer coisa, desde que seja algo simples como esse microfone ou uma arma. Agora coisas complexas como celular ou então coração ele não consegue. E esse poder não existia antes do Kanami chegar, não tinha nenhuma variação desse tipo. Por isso que o jogo nem sequer sabia falar qual era o poder dele. Então ele, percebendo que aquela arma não ia ajudar em muita coisa, ele faz o seguinte, monta uma estratégia lá e consegue derrotar a Shu. Aí ela percebe que ele realmente não fazia ideia de que jogo era aquele. Porque os jogadores que estão lá, eles entraram porque quiseram, geralmente em busca de dinheiro. Agora ele simplesmente foi jogado de paraquedas. Então ela, percebendo a inocência dele, ela simplesmente desiste da partida e meio que é empatado. A partir dali, ela diz que vai obedecer o Kanami. Então o Kanami, percebendo que já tinha vencido a partida, ele desmaia dessa forma aqui. No outro dia, ele acorda com a Shu dessa forma aqui, pedindo pra fazer uma família com ele. E mano, eu tinha visto esse anime em 2020, eu não lembrava de forma alguma dessa cena. Porém, pro azar do Kanami, ela tava falando no sentido de criar um clã, que era como se fosse uma família. Já no outro dia, a Shu explica para eles que assim que eles vencem as partidas, eles ganham pontos, e esses pontos podem ser convertidos em dinheiro. Meio que 10 pontos daria ali 1 milhão de ienes, que daria em torno de 33 mil reais. E atualmente o Kanami tem mais de 600 pontos. O maluco tá buiado, meu filho, tá buiado. Quando eles estão andando ali pela rua, eles recebem uma notificação de que vai ocorrer um evento. Porém, a única informação que eles têm por enquanto é que esse evento vai ocorrer daqui a algumas horas. Então, eles esperam essas horas passar e eles são teletransportados para o evento. As regras do evento são as seguintes: todo jogador tem que ter 3 anéis dentro do prazo de 24 horas. Caso eles não conseguirem ele depois que passar essas 24 horas, é fim de jogo para eles, meu parceiro. O único problema é que existem 300 jogadores e pouquíssimos anéis. E cada anel tem uma pontuação diferente. Por exemplo, Rubi vale 1000 pontos e o de Diamante vale 2000 pontos. Ou seja, quantos mais anéis eles tiverem, mais eles vão conseguir trocar por dinheiro. E aí que a bagaceira começa, porque não necessariamente você precisa matar alguém para ter um anel. Você simplesmente precisa pegar o anel. Porém, se você pegar o anel dessa pessoa e deixar ela viva, ela vai querer pegar de volta. Então, é a hora que a chacina começa. Cada jogador foi colocado em um local diferente da cidade, onde aquele que for mais forte vence. E para quem não entendeu ainda, Darwin vem de Charles Darwin, que tem a teoria da evolução lá, da seleção natural, onde basicamente aquele que for o mais forte vence. Então o anime meio que segue esse princípio, onde aquele que se adaptar melhor ao meio vence. Assim que o evento começa, é mandado uma espécie de alarme que manda toda a população para casa, exceto os jogadores, é claro. O Kanami encontra um dos anéis no seu quarto e tenta fugir do hotel. Só que aí vem esse cara fantasiado de Ghost aqui e encurrala o Kanami. E o Kanami tenta até que fugir, só que aí quando ele é encurralado, ele dá o anel sem pensar. Então o Ghost pega o anel e vai embora, porque ele fala que não vale nem sequer a pena matar o Kanami porque ele é medroso demais. Logo depois vem essa garotinha aqui que é conhecida como analista, porque ela vende dados dos jogadores com base nas probabilidades que ela calcula, porque o poder dela, né, o sigilo dele, que eles chamam lá, é basicamente o poder de ver o futuro. Então ela consegue ver alguns momentos no futuro e esse poderzinho aí é um pouquinho roubado, viu? Ela chega no Kanami e fala, ó, o que você acha da gente formar uma aliança? Aí o Kanami chega e fala, pô, da hora, hein? Boa ideia. E esse meio que acaba sendo o início do clã que eles vão criar futuramente. Enquanto isso, a Shu tava na cidade matando geral. Ela já tinha um total de 9 anéis. E logo atrás vinha o Orochimaru lá, que se chama Wang, parece, pelo que eu entendi, e ele já tinha um total de 8 anéis. Porém, o clã dele já tinha um total de 18, então meio que eles estavam bem na vantagem. E geral tava com medo desse cara porque ele é o maior psicopata dentro desse anime. E aí a gente descobre que todo o evento tá sendo transmitido em um telão para meio que os patrocinadores, sabe? Aquela galera bem rica mesmo. E tudo tá sendo transmitido meio que numa pegada Round 6, sabe? Enquanto isso, o Kanami analista tá enfrentando um novo inimigo chamado Florista. Basicamente, o poder dele é controlar plantas, raízes e tudo mais. Esse cara conseguiu bloquear todas as saídas do hotel, então meio que eles estão encurralados. Inclusive, ele faz uma lavagem cerebral na galera que ele derrotou, inclusive o Ghost. E aí o Kanami analista consegue montar uma estratégia muito louca lá e o Kanami consegue
consegue chamar o Florista pro mano a mano. O problema é que o Florista tinha uma armadura indestrutível. E mano, o Kanami é massacrado até os últimos 10 segundos do segundo tempo, onde do nada ele consegue entrar em uma espécie de domínio mental e começa a conversar com ele mesmo. E assim, legal, porém nunca mais foi mostrado esse poder, então ficou meio com uma parada meio sem sentido, sabe? Mas enfim, o Kanami usa os poderes dele para aumentar 10% da potência da bala. Dessa forma ele consegue penetrar a armadura do Florista e adivinha, o Kanami ganha de novo. Então, devido a um possível ataque ali do oitavo clã, que era o clã do Orochimaru, então o Kanami faz uma proposta ali para eles fazerem uma aliança momentânea para evitar que os anéis sejam roubados. Então o Florista aceita, inclusive chama o Ghost, que me parece que se chama Ryuji, sei lá, mas vou chamar ele de Ghost mesmo. De início o Ghost negou, porém ele escutou que ia ter uma luta ali contra o Wang e ele aceitou na hora, porque ele tinha uma sede de vingança pelo irmãozinho dele que foi morto pelo Wang. De repente a Shu manda mensagem pedindo socorro porque ela estava prestes a se afogar, então o Kanami e o Ghost logo saem correndo para ir atrás dela. Enquanto isso, a analista estava analisando os anéis e ela viu que tinha um certo código dentro deles. Por exemplo, o código do anel de rubi tinha o código 318 e o código do anel de esmeralda tinha o código 1017. Então só aí ela já percebeu que ela precisava do anel de diamante porque era o único que faltava para completar o código. Chegando no local, eles perceberam que a Shu estava presa meio que dentro de um metrô com barreiras de gelo e água para tudo quanto é lado. Porém, o Kanami consegue chegar e salvar ela, que já estava se afogando. A única coisa que me deixou puto com essa cena foi que eles escolheram esse momento para ficar batendo papo. E o pior foi que ela se afogou sendo que ela sabia nadar. Ah, mas era porque a água estava muito gelada devido ao gelo e os músculos dela se atrofiaram. Mano, então me explica por que depois que ela quase morreu, ela simplesmente consegue boiar melhor que um balão. Meu irmão, isso aqui não faz nenhum sentido. Sem contar que antes disso, o Kanami faz um procedimento boca a boca sem ter nenhum único procedimento. O Kanami encosta a boca na boca dela e a bichinha acorda. Mano, é a porra da Branca de Neve. Mas enfim, depois disso eles descobrem que a culpada da Shu ter quase morrido foi essa garotinha aqui chamada Sui, que simplesmente tem um fantasma morto do irmão dela vivendo dentro dela. E aí basicamente ela controla a água e ele controla o gelo. E o irmão dela queria matar a Shu pra pegar os anéis dela. Porém, como ela é fofinha, eles chamaram ela pra fazer parte da aliança. Já à noite, o anel cai exatamente no hotel da analista e ela consegue pegar esses códigos e meio que desvendar ali por cima. Só que o que ela descobre é que o verdadeiro tesouro tá exatamente no metrô, na estação de metrô. E a essa altura os anéis não eram tão necessários pro time do Kanami, porque eles já tinham descobrido todos os códigos. Então a analista corre para a estação de metrô e deixa o Florista lá, que decidiu ficar com todos os anéis, porque basicamente ele tem uma filha doente, então ele quer trocar todos os pontos por dinheiro, para que assim ele possa ajudar a filha dele. Então esse cara sozinho executou uma das cenas mais épicas desse anime. Esse caboclo aqui conseguiu enfrentar mais de 20 caras do oitavo clã, e ele saiu vitorioso, porém quando ele encontrou esse caboclinho aqui, não teve outra. Ele morreu porque o sigilo do cara lá, o poder do cara, era fogo, e fogo com madeira não dá certo. Porém, como o Florista não é bobo, ele usou as últimas forças que ele tinha para destruir todo o hotel e matar quem tivesse ali por perto. Quando a analista chega no metrô, ela percebe que o Wang e partes do oitavo clã tá lá também, porque meio que ele conseguiu desvendar ali partes do código, porém ele não tinha um anel de diamante. Então ele captura a analista, pede pra ela falar, e ela não fala, então ele quebra o braço dela. Mano, que maldade. Porém, a equipe do Kanami chega e consegue salvar ela. O Kanami tenta negociar, porém esse Wang é muito poucas ideias e já começa a atacar logo de cara. Inclusive, o poder dele é basicamente o teletransporte. Ele consegue se teletransportar e cortar os inimigos dele muito rapidamente. E aí entra o Ghost procurando vingança e acontece essa cena muito engraçada que me lembra muito Thanos e a Wanda. Enquanto isso, a analista tá tentando desvendar ali o que tem atrás de todos aqueles códigos, e ela descobre que vem de um livro de Charles Darwin de 1859 do mês 11, e ela descobre que esse código aí é uma senha, na verdade. O Wang consegue capturar o Ghost e até corta um braço dele, e quando ele já ia finalizar o trabalho, o Kanami chega. O Kanami inventa uma história bem meia boca lá e consegue enganar o Orochimaru. E o Kanami usa aquela senha que a analista tinha dado pra ele em um caixa eletrônico, porque o verdadeiro tesouro
estava escondido lá dentro. Quando o Kanami pega o tesouro, todo mundo é teletransportado de volta, com exceção do Kanami, que ainda precisava ver qual tesouro era aquele. E o verdadeiro tesouro nada mais era do que uma ligação com o mestre do jogo, aquele que inventou tudo aquilo. O Kanami, devido a ele ter ganhado o evento, ele ganha 10 mil pontos, que é dividido entre toda a equipe. Porém, esse não era o verdadeiro tesouro. O verdadeiro prêmio ali era um privilégio que ele poderia ter, que o mestre do jogo iria fazer qualquer coisa, com exceção de imortalidade e sair do jogo. Dessa forma, ele fica pensando lá por um tempo e ele faz o pedido dele, porém só vai ser mostrado mais pra frente esse privilégio que ele ganhou mais pra frente. E nisso todo mundo volta pra casa, todo mundo fica feliz que só, principalmente o Kanami. 2 meses se passam e a cidade acha que toda aquela destruição foi um bombardeio terrorista. Depois disso tem essa cena aqui totalmente desnecessária, sexualizando a Sui e a Shu, ainda mais considerando que a Shu tem 16 anos e a Sui tem 11. Mas enfim, meio que elas estavam querendo comprar um prédio inteiro pra montar o clã deles. Logo depois, a analista leva a grana do florista pra filha dele, que deu um total aí de 300 milhões de ienes, que daria ali uns 10 milhões de reais. Eles recebem a ajuda do clube de boxe do Danjo, inclusive esse aqui é o Danjo. O braço do Ghost volta ao normal devido ao sigilo dessa mulher aqui, inclusive esse aqui é o Ghost sem armadura. O Kanami fica bombado e ele vai lá e pede pro Danjo pra eles criarem uma aliança entre clãs. Mas antes disso, o Danjo precisa saber se o Kanami é um bom líder, então o que eles fazem? Começam a lutar. E aí o Kanami acaba vencendo ali de uma forma bem meia boca, e aí do nada aparece essa mulher aqui chamada Shuelon, que simplesmente é nada mais nada menos que a top 1 do ranking. Inclusive ela é tão foda que ela tava lá naquele telão dos patrocinadores e foi a única que apostou no Kanami e venceu. Então ela conseguiu enxergar um potencial muito grande no Kanami, então o que ela faz? Ela sequestra o Kanami. Não, nada a ver, irmão. Obviamente o clã do Kanami não ia deixar isso barato, então o que eles fazem? Vão atrás do Kanami. Inclusive agora o clã dele se chama Corvos do Pôr do Sol. Véi do céu, que nome ruim. E a gente também descobre que essa Shuelon, ela faz parte de um clã que existe há mais de 2000 anos e ela quer treinar o Kanami pra ser um assassino melhor que ela. Mas não somente isso, ela quer ter um filho com o Kanami. Honestamente, a essa altura eu acho que o Kanami nem tá querendo sair mais desse jogo. E aí o clã do Kanami consegue alcançar eles, inclusive a Shu aqui deu um show lutando contra a Shuelon. Só que aí a Shuelon tá vendo que aquilo lá não vai dar em nada, então eles fazem um certo acordo e o clã do Kanami vence, o Corvos do Pôr do Sol. Mas não satisfeita, a Shuelon diz que quer entrar no clã do Kanami, porém todo o clã do Kanami fala: porra mano, lógico que não, essa mulher te sequestrou. Mas ninguém falou nada na hora que a Sui quase matou a Shu, né? O segredo é ser fofinho. Então todo mundo vai ficar achando ali que a Shuelon iria trair todo o clã. Porém o Kanami chegou e falou: não, deixa comigo. Ó, Shuelon, o papel é o seguinte: se você for matar todo mundo aqui, eu quero que você comece por mim. Então ela fala: beleza, se eu for matar todo mundo, eu vou começar por você. E assim ela entra feliz que só pro Corvos do Pôr do Sol. E algo muito curioso aqui é porque ela apareceu de uma forma muito foda, só que ela simplesmente não foi mostrada no anime mais. Então dá tchauzinho aí pra Shuelon. Então lá vão eles felizes que só voltando pra casa. Porém, o único problema foi que o 8º clã sequestrou o amigo do Kanami, que nem sequer fazia parte do jogo, porque simplesmente o Wang ficou putinho porque tinha sido enganado pelo Kanami no evento. A analista consegue descobrir onde eles estavam, porém o Wang começa ali a torturar o moleque, cortando dedinho por dedinho pra tirar informações dele. Mas o coitado realmente não sabia de nada, ele só tinha ido na casa do Kanami pra perguntar: por que você não tá indo pra escola? Pois é, a curiosidade matou o gato. O Kanami ficou puto, mas muito puto mesmo, então ele consegue montar uma estratégia improvisada, onde a ideia dele era usar a polícia como distração e pegar um celular com o aplicativo do jogo e dar pro amigo dele pra ele poder ter um poderzinho também. E eles até conseguem, porém o Wang consegue chegar e intervir essa ação. Inclusive o poder do amigo do Kanami foi telecinese, já que os dedos dele estavam decepados, então a necessidade dele criou o poder dele. Uau! Aí eu nem preciso dizer que aqui a polícia já tinha sido toda massacrada, né? O Kanami e o Ghost conseguem entrar no galpão, porém essa altura já era tarde demais. O amigo dele tinha sido colocado dentro de uma caixa. O Kanami, vendo tudo aquilo, ele dá um grito de um desespero de um tamanho, porque meio que tudo aquilo foi culpa dele. O Kanami fica puto e vai contra os próprios princípios, e ele dá um tiro na cabeça de um dos membros do 8º clã. A partir daqui o Kanami recebe um choque de realidade e baixa o verdadeiro assassino nele, e o jogo muda completamente. O Wang ataca o Kanami, porém a Shu intervém e começa a lutar contra o Wang. O Kanami enfrenta 10 caras ao mesmo tempo e acaba com eles em poucos segundos. Mano, era capa pra todo lado.
lado. Lembra que eu disse que a Shu era um pouco doida? Aqui ela prova que realmente é. Ela começa a lutar contra ele e ele é simplesmente massacrado. Quando ele vai atacar ela, os membros deles começam a ser decepados sozinhos. Ele perde perna, perde braço e o coitado não tava entendendo nada. Até que ele percebe que tinha fios invisíveis espalhados pelo galpão inteiro que estavam sendo controlados pela Shu como se fosse uma serra elétrica. Ele tenta fugir, mas não adianta. Qualquer movimento que ele fizesse podia decepar outra parte do corpo dele. Ele geralmente podia se teletransportar por no máximo 10 metros, só que ele tava com tanto medo, mas com tanto medo de morrer, que ele se teletransporta para 50 metros acima dele. O coitadinho cai no chão e o Kaname acaba vencendo a partida. Porém, o Kaname não queria aquela merrequinha ali de 1.800 pontos que daria 180 milhões de ienes. Agora ele quer tudo que o Wang tem. E é bem aqui onde o Kaname usa aquele privilégio que ele tinha ganhado do mestre do jogo, onde basicamente ele pediu meio que um jogo separado de estratégia de all-in, onde basicamente essa estratégia se baseia em todos os jogadores que estão ali apostam tudo que tem e aquele que tiver mais pontos vence, e aquele que tiver menos pontos pega todos os pontos do outro jogador. Então o Kaname vai lá, aposta tudo e ganha mais de 800 milhões de ienes. Devido à extinção do oitavo clã, tinha um território muito grande, então eles começaram a ocupar esses territórios para eles e falaram que a partir de agora jogar ali era proibido. E agora o objetivo do clã Corvos do Pôr do Sol era derrotar o mestre do jogo para que todos pudessem sair de Darwin's Game. E assim acaba esse anime incrível que infelizmente não tem segunda temporada, mas tem um mangá aí pra quem quiser ler. E algo muito bacana que colocaram ali nos pós-créditos é que vai ter um novo evento e as regras são essas aqui. Pausa aí pra ler. E é isso, esse é um anime até que bem recente ali de 2020. Dava pra melhorar alguns pontos ali, outros aqui, mas no geral eu gostei bastante e eu não sei você, mas eu tô esperando a segunda temporada. Vai que sai, né? E você, gostou desse anime? Conta pra mim nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Fui!